E o nosso horário, né, já foi embora. E glória. E eu quero para momentos especiais para nós. E esse é um momento. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Foi cantado aqui acerca do relógio de Deus, que marca o último segundo. Né? Evangelho de Mateus, capítulo 25. Verso 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis assentar, queridos. Michel, talvez o meu microfone está um pouco mais alto. Eu acho que pode baixá-lo um pouco. Igreja, eu quero ir direto ao ponto, direto ao assunto. Deus te trouxe aqui para ministrar o teu coração. Essa parábola que Mateus escreveu inspirado pelo Espírito Santo, nenhum dos outros evangelistas narraram. E as parábolas foi um dos métodos que Jesus utilizou para ministrar ao povo. E por quê, pastor? Porque Deus, ele tem uma simplicidade de comunicação. Ele é o dono de toda a ciência, é o dono de toda a sabedoria. Mas ele usa uma linguagem passível de você entender. Quem complica as coisas somos nós. Deus trabalha com a simplicidade. Quando nós olhamos para as parábolas de Jesus, as parábolas que ele contava, era para que todos pudessem compreender. A linguagem de Jesus era uma linguagem simples. A Bíblia diz em Isaías que nem o louco errará o caminho. O caminho de Deus é perfeito. O caminho para o céu é perfeito. Só se perde quem quer. Porque Deus deixa de maneira bem clara, bem específica, aquilo que eu e você precisamos para herdarmos a salvação. E eu vos digo, amados, que essa parábola tem uma riqueza de conteúdo, de detalhes. Talvez não consiga explorar todos eles. Mas se você permanecer aqui na sua atenção, com a tua Bíblia aberta, nós vamos aqui está dissecando esse texto e analisando alguns pontos que são importantes para esse momento. Lembrando a igreja, ontem, de uma maneira um tanto quanto que única, o Irã atacou do seu próprio território Israel. Temos falado diversas e diversas vezes que Jesus está voltando. Mas agora, essa forma como foi feita ontem, estou falando de ontem, irmãos. Isso pode desencadear em uma guerra sem precedente. Nós já estamos vivendo há um longo período de meses entre a guerra de Israel contra o Hamas. O Irã sempre fez isso, mas sempre de uma maneira indireta. Mas o ataque foi frontal, direto. O Parlamento Europeu essa tarde estava reunido para dar uma resposta para tudo isso. Os Estados Unidos já se levantou em relação a isso. Só que o Irã é aliado da China, aliado da Rússia. Isso pode engrossar o caldo. E infelizmente as pessoas não estão se apercebendo que Deus está deixando para nós bem claro, a hora está chegando, o momento está chegando de nós irmos embora. E a minha pergunta para você é essa: você está pronto? Se a trombeta tocar agora, você vai ou você fica? Essa pergunta você tem que responder para si próprio. Você não pode ficar adiando essas coisas. Um dos grandes problemas da vida cristã chama-se protelação, procrastinação. As pessoas procrastinam coisas sérias, deixam para depois coisas que têm que ser resolvidas de imediato. Tem um ditado que diz: não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu vou dizer para você: não deixe para depois o que você tem que fazer agora. É uma questão de vida ou morte, irmãos. Nós não estamos falando de perda financeira, não estamos falando de perda familiar, nós estamos falando de uma perda eterna. Eu insistentemente tenho pregado desse púlpito, e às vezes me torno repetitivo na minha fala, mas eu quero dizer para você, se eu pregar aqui mais 10 anos a mesma coisa, não tem nem como comparar
A crise de consciência que terá aqueles que me ouviram pregar, terão a eternidade inteira para lembrar. Eu tive um pastor que falou, que gritou, que esbravejou. E se eu perdi a salvação, foi por culpa minha. Eu tive uma igreja que me orientou, que me confrontou, que esteve ali falando comigo a verdade. Você pode às vezes sair da igreja chateado. Você pode sair da igreja pensando, mas o pastor não muda o sermão, ele não muda a pregação. Sim, querido, eu amo a tua vida. É com muita responsabilidade que eu estou aqui para dizer para você, se você não cuidar da tua alma, você passará a eternidade inteira perdido. E lá não tem mais como consertar, corrigir. O nosso tempo de correção é agora, é o hoje. Esse é o momento. Vamos para o texto. Bota o verso 1. Então o reino dos céus. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Queridos, Jesus ele usa uma ilustração que era do cotidiano do povo. Lembre-se, isso aqui não é uma relação de várias noivas. Isso aqui são virgens, são damas de honra. O que Jesus está ensinando aqui é o princípio da vigilância. Está falando de um casamento que vai ocorrer, e essas moças foram convidadas para participar da festa. Então são 10 virgens, e é interessante. Eu anotei aqui algumas coisas, porque 10 é um número de plenitude. Quando nós falamos dos mandamentos, são 10 mandamentos. Para comer a Páscoa era em torno de 10 pessoas. Para abrir uma sinagoga precisa de 10 pessoas. Nas suas mãos você tem 10 dedos. As cordas da harpa são 10 cordas. Isso fala de um ciclo completo. Jesus estava mostrando, olha, havia ali 10 virgens. Nessa história, 10 moças foram chamadas para que elas participassem deste casamento da noiva. A virgindade fala da pureza, da separação, de uma escolha de se manter pura. Mas uma coisa que esse texto diz é que as 10, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro. Talvez não conseguirei usar meu esboço. Então eu vou focar naquilo que eu tenho como tempo para falar para você. Observa comigo. Vamos fazer aqui agora, olha a análise. Está dizendo que 10 delas tomaram as lâmpadas. Todas elas fizeram as mesmas coisas. Todas elas têm o mesmo convite. Todas elas receberam o mesmo chamado. Todas elas ouviram a mesma coisa. Só que esse desenho vai mudar lá na frente. E eu preciso dizer, quando nós pregamos, quando nós ensinamos aqui, ensinamos tudo do mesmo jeito, é para todos. E por que um reage e outro não reage, pastor? O problema está aqui dentro, é questão de coração. Existe aqueles que têm um coração quebrantado, existe aqueles que querem obedecer a Deus, e existe aqueles que querem testar, pagar para ver. Muitos tentaram fazer exatamente isso, pagaram para ver. A história está aí, você mesmo pode olhar na sua história de vida, quantas pessoas que caminharam com Deus, que estiveram na igreja, que se desviaram e nunca mais voltaram, mas não voltaram porque morreram. A vida foi ceifada antes do tempo. Deus tem dado para nós um tempo chamado hoje, de oportunidade. Eu preciso ter o meu hoje, levar muito a sério, porque eu estou caminhando para a eternidade. E lá na eternidade depois, eu não tenho como questionar a Deus, que eu não tive oportunidade. Então essas 10 moças que foram convocadas, receberam o convite, receberam o chamado, elas tomaram as suas lâmpadas, se arrumaram, se projetaram e saíram ao encontro do noivo. Então nós observamos que todas elas foram chamadas. Todas elas têm expectativa, elas saíram ao encontro. Voltar para os irmãos. Michel, vamos só dar um stop aqui, vamos para João 3,16. Eu sei que meu tempo é curto, mas eu preciso dizer isso para você. Há um chamado, escuta isso, há um chamado coletivo. Deus, ele chama todos os homens. Nós entendemos que a graça é para todos, o amor é para todos, o sacrifício da cruz do Calvário foi em benefício de todos os homens. Observe esse texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que ele deu o seu Filho único. Quando nós olhamos para essa palavra mundo, está falando de totalidade. Deus amou a todas as pessoas. Infelizmente, a doutrina calvinista, ela apresenta que Deus amou o mundo dos eleitos. Não é isso que o texto diz. Deus não amou um grupinho, Deus não amou uma repartição, não. Deus amou o mundo todo. Deus amou pecadores, Deus amou brancos, pretos, Deus amou pobre e rico, Deus amou desprezíveis. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. O filho dele foi entregue pela humanidade toda. Não é para um grupo seleto. Então a chamada é para todos, o sacrifício é para todos, a oferta é para todos. Isso nós chamamos de chamado coletivo. Agora tem a resposta, ela é individual. Deus amou o mundo. Agora a resposta é para que todo, agora é individual. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero dizer para você que está aqui, no céu não entra ninguém agarrado com ninguém. Pastor, estou casado há 31 anos. Por mais que eu ame ela, por mais que eu queira o bem-estar dela, eu não consigo colocá-la no céu. Ela tem que ter a experiência salvífica dela. Ela tem que se manter na comunhão com Deus. Obrigado. Minha filha caçula está aqui sentada. Amo de paixão. Amo a Rayane. Eu amo o Rafael. São meus filhos, os filhos que Deus me deu. Mas eu sempre afirmo para eles, eu não posso colocar vocês no céu. Por maior que seja o meu amor por eles, eu posso instruir, orientar, confrontá-los. Mas eu não posso colocar no céu, porque salvação é individual. A resposta tem que ser individual. Deus não tem neto. Deus não tem sobrinho. Deus não tem afilhado. Deus só tem filho. E o caminho da filiação é todo aquele que a vida eterna. A vida eterna não é automática, tem que passar pelo crivo do crer, do arrepender, do confessar Jesus. Talvez seja muito forte o que eu vou te dizer. É loucura quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Você fecha os seus olhos para dormir, sem a certeza que você vai abrir novamente os olhos nessa terra. Eu te pergunto, se você ao fechar seus olhos para dormir, se você abrir teus olhos na eternidade, eu te pergunto, para onde vai a tua alma? Será que isso não incomoda teu coração? É comum, é normal? Não pode ser normal. Isso é o maior bem que você tem, é a tua alma. Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta você ter riqueza, você ter sucesso, não adianta você adquirir as coisas nessa terra, se você perder a tua salvação, se você perder a eternidade, você vai chorar eternamente. Jesus disse que lá haverá choro, haverá ranger de dente, o fogo nunca se apaga, o bicho não morre. Infelizmente a teologia é contaminada pelo modernismo, pelo humanismo. Riscaram o inferno da Bíblia, riscaram a condenação da Bíblia. Mas a palavra de Deus passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Não passará. Vamos voltar para Mateus 25, por favor. Bota o verso 2. No verso 2. Nós dividimos o grupo. Mas entenda uma coisa. Isso aqui é só uma questão de parábola, irmãos. Não existe essa classificação. Metade da igreja fica, metade vai embora. Não. Deus não é injusto. A minha oração pastoral é, Senhor, o rebanho que me foi confiado, eu quero porteira fechada, eu quero todas as ovelhas no céu, eu trabalho para isso, por isso eu oro, eu clamo, eu exorto, eu ensino, porque eu quero você no céu. Ninguém fica para trás. Só depende de você, amado, porque como pastor, como igreja, nós estamos trabalhando para que você esteja lá. Estamos aqui lutando, batalhando pela tua alma, para que você não se perca. Isso não pode ser para a tua vida. Você tem que cuidar. Eu sou prudente.
Eu não sou louco de brincar com a minha salvação. Eu não sou louco de brincar com a minha eternidade, eu sou prudente. A eternidade é logo ali, eu estou indo para ela. E eu estou me preparando para ir para a eternidade. Coloca o verso 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. É interessante que o Senhor Jesus, ele começa falando sobre as loucas. As loucas não tomaram, ela pegou a lâmpada. Ela tem a lâmpada. Escuta, se você olha o grupo das 10, todas elas têm lamparina na mão. Todas elas estão vestidas iguais. Estão arrumadas iguais. A diferença é que as loucas não tomaram azeite consigo. Eu aprendo que elas estavam despreocupadas. Não se preocuparam com amanhã. E existe essa situação hoje. Por favor, entenda, o Espírito Santo quer falar contigo. É você e Deus. Hoje pela manhã eu estive falando aqui, quando Paulo exortou a igreja, dizendo o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O autoexame, a autorreflexão é a coisa necessária para o nosso crescimento com Deus. Não tem como crescer se você não for autocrítico consigo mesmo. Você tem que olhar para o espelho e dizer: eu preciso mudar. Deus já falou. Mas infelizmente as pessoas são repetitivas, não querem mudar. E acham que vão ter tempo. E acham que Deus vai dar um jeitinho. Voltando àquela questão aqui, como brasileiros, brasileiro tem o tal do jeitinho. Queridos, no reino de Deus não tem jeitinho. Eu já disse e vou afirmar: a porta quem colocou foi Deus. Só entra do jeito dele, da forma dele. Ninguém ultrapassa a porta do reino dos céus se não passar pelo crivo de Deus. No Brasil, bandido usa telefone lá dentro do presídio, faz conferência, manda crime, faz. No céu, não. As coisas de Deus não são subornadas, irmãos. Pode ser o homem mais bilionário do mundo, se ele não se converter a Jesus, ele não entra. Pode ser a família mais rica, mais influente, mais poderosa, não entra. Mas qual é a glória de tudo isso, pastor? Pode ser um mendigo miserável, que passou fome a vida inteira, nunca teve um teto para dormir. Se ele se converter a Jesus, ele adentra os portais celestiais e vai viver eternamente com Deus. Essa é a oferta da graça, é a oferta que Deus tem para nós. Voltando sobre as loucas, elas saíram ao encontro, tinha lâmpada, mas porém elas não levaram reserva. Mas isso é algo pela qual não dava para ver no visual. Eu não tenho como distinguir você aqui. Se você está sendo louco ou se você está sendo prudente. Se você está sendo prudente ou se você está sendo louca. Sabe por quê? São coisas aí dentro. Quando as pessoas que dizem: para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que jejuar? Para que ter uma vida santa com Deus? O que eu faço ninguém vê. O meu mundinho ninguém olha. Quem disse para você? A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Deus tem um olhar raio-x, Ele te enxerga desde o teu nascimento. Lá no ventre da tua mãe, Deus já te contemplava, Deus já te via. Não existe nenhum local nessa terra que você se esconde dos olhos de Deus. O Salmo 139, o salmista diz: se eu for para o abismo, lá te encontro. Se eu for lá para o mar, eu te encontro. Se eu subir lá nas alturas, eu te encontro. Se eu descer nas profundezas da terra, eu te encontro. Não tem onde nós nos escondemos de Deus. Deus te acha em qualquer lugar que você estiver. E Deus consegue entrar aí dentro desse coração seu, sabe tudo que passa, todos os seus pensamentos e intenções, todos os teus segredos estão abertos e disponíveis para Deus. Quando nós vemos, quando um hacker ele invade um notebook, ou um telefone, ele faz um estrago, porque ele pega todos aqueles segredos de uma pessoa e expõe, e a pessoa envergonhada. Eu quero dizer para você, pior do que você ser hackeado por uma pessoa, é você ter que enfrentar o dia do juízo.
onde bilhões de pessoas estarão ali e o trono branco estará exposto. Entenda, a Bíblia diz que os livros serão abertos, todos os livros, tudo que você fez será exposto diante de bilhões de pessoas. Porque Deus não será injusto quando Ele der a declaração da sentença: apartai de mim, maldito. Você já viu e visualizou, tudo que você fez estava lá. No tempo que João escreveu, ele falou de livros. Óbvio, hoje com a nossa tecnologia nós vamos entender. E às vezes brincando falando, vai ter o telão de Deus. É o livro digital de Deus que está lá, vai mostrar tudo. Ó. Tudo que você fez, tudo que você viveu. Por isso o nosso tempo de acertar, de corrigir é o hoje, é o agora. Esse é o nosso momento. Esse é o tempo que nós precisamos. Coloca o 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Esse é o diferencial. Elas escolheram, escuta uma coisa, para elas colocarem azeite nas suas lamparinas para carregar. Isso significa dizer que era peso a mais. Era um pouco mais pesado. Era um pouco mais... Elas estão arrumadas para uma festa. Ei, é melhor tu carregar um peso agora. E as pessoas dizem, para que isso? Para que querer ser santarrão? Para que você deixar de fazer isso, deixar que... Olha, elas escolheram. Não importa o que elas escolheram lá. As loucas. As prudentes disseram, eu escolhi levar minha reserva. Porque se faltar, está aqui. Se demorar o noivo, eu tenho reserva. E infelizmente as loucas não pensaram assim. Só pensaram no momento. Queridos, isso é o retrato do hoje. Existe crente que está tocando a vida assim, ó, deixa a vida me levar. Vamos ver o que vai dar. Só que nós estamos falando de eternidade, estamos falando da sua alma. Não dá para você brincar com a tua alma. Não dá para você brincar com uma coisa tão séria. Porque tudo que você perder na vida, você reconstrói, você reconquista. Mas se você perder a tua alma, não tem como corrigir isso. Coloca o 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. É interessante que Jesus, ao relatar a parábola, ele diz, todas elas dormiram. E não há nenhuma crítica pelo fato de ter dormido. Sim, porque o cansaço delas chegou, demorou. Escuta, irmãos. Elas, quando foram para lá, pensaram que seria assim, ó, imediato. Mas a Bíblia está dizendo que tardando o esposo, todas elas cochilaram e por isso dormiram. As coisas não acontecem no teu tempo, na tua hora, no teu momento. O tempo de Deus é diferente do meu, é diferente do teu. E por isso que você tem que estar pronto, preparado. Porque se Ele te chama hoje, você vai ter que se apresentar diante dele. Pode ser que a trombeta não toque hoje. Mas pode ser que um de nós aqui seja recolhido, chamado para a eternidade. Porque uma das coisas que eu tenho repetido às vezes dito, irmãos, morte não pede licença. A morte não pede autorização. Ela chega dentro de uma casa, ela leva, carrega e vai embora. Pode ser um bebê, pode ser um velho, pode ser um jovem, pode ser um adulto. Se é casado, se não é casado, se é rico, se é pobre. Não tem nada que possa deter a morte. Por isso o provérbio diz, a morte é dura como uma pedra. Que ela chega, rouba, saca e leva embora. Eu repetidas vezes digo para o marido, você não é dono. Eu não sou dono da minha esposa. Se fosse dono, se a morte chegasse, eu segurava, dizia, não leva. Como eu não sou dono, se chegar, leva. Ela não é minha dona. Porque se a morte chegar, leva, irmãos. Nós não possuímos nada, tudo que temos é a vida. O resto é seu, como seu. Duvido, o que você leva no seu caixão? Já viu o velório? Já assistiu o velório? Só vai o corpo, irmãos. É só o corpo, não leva mais nada. Agora leva a alma. A alma sim. A alma tem todo o histórico de vida, todo o histórico de fé ou de descrença, que isso terá que ser prestado conta diante de Deus. Então a Bíblia diz aqui que todas elas adormeceram. Aí coloca o 6. E em meio ao silêncio, o silêncio do sono que elas dormiam, a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Elas são despertadas por um grito. Alguém grita, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Atordoadas, assustadas, esfregando os olhos, elas acordam, porque tem um grito, foram despertadas de maneira inesperada.
E aí uma olha para a outra e diz: o noivo está chegando, o noivo chegou, vamos levantar, se ajeita, se arruma. Aí pega a lamparina, vamos correndo. As 5 prudentes coloca ali, acende e vai embora. Aí as loucas não conseguem acender, não dá para acender. Aí vira então e diz: dá um pouquinho, me dá um pouquinho do seu azeite, me dá um pouquinho para acender. Bateu o desespero, mas o desespero está tarde. As prudentes dizem: eu não posso te dar, porque se eu te der vai voltar para mim. E aí vem a resposta dura: vai correr atrás agora, vai lá procurar, vai agora tentar comprar, mas é meia-noite, não dá para comprar mais. Ei, irmão, o teu tempo é agora, o teu tempo é hoje, o nosso momento é agora, não dá para você esperar. Esse é um cenário terrível. Significa que elas não amaram? Não. Significa que a proporção da nossa salvação é individual. Marido, você não pode salvar tua esposa. Esposa, você não pode salvar teu marido. Filho, você não pode salvar a tua mãe, teu pai. Pais, você não pode salvar teus filhos, porque isso é individual, é você e Deus. E aquelas loucas, então, elas são deixadas para trás. Em meio à escuridão, em meio ao frio da madrugada, então elas têm que ficar sozinhas. As prudentes, com o coração jubilante, saem ao encontro do noivo. Vou para a festa. Vou viver virada. Eu dormi, mas vou viver virada. A música e o cântico lá de dentro já me atraiu. Não tem um hino? Tua glória me atraiu. Sim, eu estou atraído. Eu quero ir para lá. E esse é o júbilo das prudentes. Cantando, jubilando, com lamparina acesa, elas vão caminhando, quebrando a escuridão, porque a luz irradia, a luz brilha, e elas vão entrar para a festa. Essa é a história das prudentes. Tem alegria, tem gozo. Porém, verso 7. Então aquelas vinhas se levantaram, prepararam suas lâmpadas, pode virar. E as loucas disseram: dai-nos o vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós ide antes que o comprem. E comprai-o, deixa lá uma ainda. E comprai-o vós. Escuta uma coisa, só parando um pouquinho, Michel. Escuta uma coisa. Aqui está a parte séria, irmãos. Ide, comprai. Queridos, não dá tempo. Paulo, quando ele fala, ele disse: era no momento, no abrir e piscar de olhos. É assim, ó. São milésimos de segundo, não vai dar tempo de você correr para comprar azeite. Não dá tempo de você correr para pedir perdão. Não dá tempo de você consertar. Por isso você tem que estar pronto, porque não dá para ir agora adquirir aquilo que você teve o tempo inteiro para adquirir. Você não se planejou. E é por isso que elas são loucas. Aí agora vira o 10. E tendo elas ir comprá-lo. Então, desmonta-se o grupo. 5 vai para a festa. 5 vai correr atrás de um prejuízo que não deveria ter tido. Chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E irmãos, depois que fechou não abre mais. É muito lindo quando dizemos: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas tem uma questão: a porta que Ele fecha, ninguém abre. Pastor, mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Se ela dura, mas a justiça e o juízo de Deus irá pegar os desavisados. Queridos, não tem negociação com aquilo que Deus estabelece. A sua palavra não volta atrás. Não volta atrás. E isso aqui é sério. E eu preciso que você saia daqui com esse sentimento no teu coração. Eu não posso brincar com a minha salvação. Eu não posso brincar com a minha eternidade. Porque se a porta fechar, acabou para mim. Vira o 11. Depois
Depois chegou também as outras vezes dizendo: Senhor, abra a porta. Virou 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. A porta trancada. Não tem mais jeito, não tem mais como. É por isso, irmãos, que eu quero aqui encerrar e dizer para a igreja: ou você garante a sua salvação hoje, ou você pode estar comprometido eternamente para a perdição. Eu peço a igreja para se colocar de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Toda a igreja esteja orando. Deixa para mim o verso 13. Mas é rapidinho o ministério de louvor. Deus está falando com você. O noivo está chegando. O noivo está vindo. Não vai dar tempo de você procurar azeite. Não vai dar tempo de você pedir perdão a Jesus. Não vai dar tempo de você corrigir a tua vida. Não dá tempo de segurar em ninguém. Não tem como segurar. Quantas das vezes que eu ouço: não, eu seguro na barra da saia da minha mãe. Eu seguro nas calças do meu pai. Não segura, irmão, porque vai ser assim, ó. Ei, Deus hoje está falando com você. Você é prudente ou você é louco? Você é prudente ou você é louca? Eis que o noivo vem. O noivo está chegando. Eu quero perguntar se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. Hoje Jesus está te chamando. E eu quero te convidar para você vir aqui à frente e confessar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Se tem alguém que está afastado do Evangelho, hoje o Espírito Santo está dizendo para você: eu estou te dando uma chance. Eu estou te dando uma oportunidade. Você não pode ficar de fora. A porta vai fechar. A qualquer momento a porta se fechará. E se você ficar de fora, você nunca mais haverá de entrar pela porta da eternidade e da salvação. Tem alguém que está afastado do Evangelho? Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus? Hoje Jesus está te chamando: vem, vem, toma atitude, tome coragem, rompa com o pecado, coloca azeite hoje na tua lamparina, decida andar com Jesus, decida aceitar o convite dele. Espera, teu povo te espera. Vem, vem, vem. O teu povo te espera, teu povo te espera. Vem, vem, Messias, vem. O teu povo te espera, teu povo te espera. Meu templo está preparado. orar e encerrar. Eu não tenho nenhuma atitude de Pilatos de lavar as mãos com você. Eu tenho uma atitude pastoral de amor para te dizer: você precisa rever a tua vida.
Não aceite correr o risco de perder a tua eternidade. Se eu disser para você que um homem se embriagou e tomou todas, se embriagou de bebidas, e ele vai assumir um carro para dirigir, para andar a 200 km por hora, você vai dizer: pastor, esse homem é louco. Como que ele, bêbado, alcoolizado, ele vai dirigir a 200 km por hora? Eu quero dizer para você, pior do que despedaçar um carro é você despedaçar a tua vida. Na velocidade que você está caminhando, se você não tiver Jesus, você vai se despedaçar no inferno. E ali você sofrerá, eternamente banido da presença de Deus. Eu quero orar. Coloca a mão sobre o ombro do teu irmão, você como igreja, para que Deus prepare o teu irmão aí. Oh, leva a chorecanda ramanahaya. Seja uma bênção de Deus na vida do teu irmão. Ora por ele agora e profetiza sobre ele o renovo de Deus. Oh, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, ministra. Senhor, traga esse coração. E ela vai ser a mão de Roma,